Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E o tema de hoje é o magistério, o ressentimento e a felicidade. Tenho tratado em turmas, se vocês verificarem, inclusive, o último vídeo que eu fiz em turma, eu tenho falado sobre a felicidade como uma questão relevante do ponto de vista social e do ponto de vista político. É importante sermos felizes ou não é importante sermos felizes? Os ressentimentos, os sentimentos e, sobretudo, os ressentimentos que trazemos, é importante do ponto de vista social e político ou é apenas questão de fórum íntimo? Eu tenho pensado nisso, tenho falado sobre essas coisas em turmas, sobretudo em matérias como projeto de vida, onde a felicidade é algo a ser buscado por cada um de nós como projeto de vida. E eu tenho feito perguntas neste sentido. E por que eu estou colocando isso como algo importante? Também por causa de um fenômeno que vem acontecendo há muito tempo, no Brasil, sobretudo a partir da década de 70, que é a desvalorização social do magistério. Não é apenas uma questão de ganhar mais ou ganhar menos, porque o salário dos professores, pelas pesquisas que tenho feito, não necessariamente é os melhores salários das profissões de nível superior no mundo. Li um livro e eu preciso até rever essa pesquisa, mas eu li um livro da década de 70, chamado Pós-Socialismo, onde o autor já colocava que a educação em si, na própria França e dos países europeus, não necessariamente eram estratosféricos, mas em alguns lugares há o charme de ser professor. Em alguns lugares do mundo pelos quais eu passo, você fala que é professor, a pessoa te olha com um olhar de admiração. Aqui, você fala que é professor, o olhar não é de admiração por várias razões sociais e políticas que conhecemos. Não há a valorização salarial, não há a valorização da carreira, não há uma série de valorizações que, inclusive, trariam pessoas muito melhores, talvez, do que eu para a educação. Eu teria que me esforçar muito mais, talvez, para ser um professor, porque quando uma carreira ela é muito valorizada, os melhores vêm para cá. Então eu teria que ser muito mais aplicado para estar aqui, porque os melhores alunos, inclusive, viriam para a educação. Porém, o que há é a desvalorização social do magistério. Com a desvalorização social do magistério, abre-se um precedente para um sentimento muito corrosivo da alma humana, chamado o ressentimento. Não que o ressentimento não esteja presente dentre as profissões mais valorizadas. Porém, quando uma profissão ela é muito desvalorizada, ela é muito solapada, e não há de repente tantas dificuldades assim
em se entrar nela, sobretudo a partir das universidades públicas, como é no caso da medicina, da engenharia, a educação atrai para o seu lugar muitas daquelas pessoas que, na realidade, queriam fazer outras coisas, não queriam estar aqui. Não é como eu, que me realizo na filosofia. Não é como eu que entendo que a filosofia é o meu lugar no mundo. Muitas pessoas que estão no magistério queriam estar em outro lugar. E porque a concorrência não é como na medicina, como na engenharia, etc., a pessoa acaba caindo aqui. E o sentimento de inadequação de muitos é latente. A insatisfação, não só no semblante, como na postura corporal, como nas muitas reclamações, é muita, mas não apenas com aqueles que não queriam ser professores. Muitos chegam na profissão e se decepcionam profundamente. Então nós abrimos, por causa disso, precedentes muito maiores naquilo que chamamos de ressentimento. E o ressentimento, ele é muito nocivo e ele é muito corrosivo. Há poucos dias, o professor Paulo Giraldelli, em um dos vídeos, ele diz o seguinte: gente ressentida não deve ter cargo público, cargo político, não deve se candidatar. Aí eu me lembrei do presidente anterior ao que nós temos hoje. Que homem ressentido. Ele foi afastado do exército por inadequação, por indisciplina, por tentar explodir bombas no quartel, enfim, isso está relatado, inclusive o livro O Cadete e o Capitão, acho que é esse mesmo nome, de Macluf Carvalho, fala da trajetória do Bolsonaro no exército. E a gente observa no Bolsonaro um ressentimento porque ele se sentia tão incapaz que ele tinha inveja de qualquer pessoa que se destacasse um pouquinho. E aquela pessoa ressentida, e o ressentido às vezes ele é perigoso, por isso é que o ressentimento precisa ser observado, porque o ressentido ele é e pode ser perigoso. Por que ele se esforçou tanto para a vacina não chegar? Para as pessoas morrerem. O ressentido tem problemas com o mundo onde ele não pôde se adaptar. Aí alguém poderia falar assim: mas ele só ganhou muitas eleições, chegou à presidência, então é um vencedor? Bom, não teria motivo. A alma humana não é tão simples assim. Você alcançou isso, aquilo e aquilo outro, então você está resolvido? Não necessariamente. Uma pessoa que se empenhou tanto para a vacina não chegar, para as pessoas morrerem, é uma pessoa que tem alguns problemas. E um deles é o ressentimento, é a inadequação. Ou seja, um homem extremamente ressentido. E o ressentimento... Então, aí eu fiquei pensando em relação a nós professores. É muito importante que nós sejamos e estejamos felizes. É muito importante, vou repetir, é muito importante que sejamos e estejamos felizes como professores. Algumas coisas que eu faço e eu gosto de fazer, sempre estou viajando pelo mundo, invisto pesado nisso, porque isso me faz muito bem. E ao me fazer muito bem, vai fazer bem para mim,
vai fazer bem para a minha relação com os professores e fará bem para a minha relação com os alunos. E, às vezes, e quando nós estamos bem, nós podemos sentir mais do que ressentir. Então, quando alguém te faz alguma coisa, e na área da educação, em todas as áreas, tem, né? Porque a pessoa que não está feliz na educação, que está ressentida neste lugar, olha, é a pior experiência, porque o aluno demanda muito, o aluno desgasta demais. Então, não estar feliz aqui é um problema para a pessoa e é um problema para o aluno. E eu não estou aqui dizendo que você tem que ser feliz a qualquer preço, porque eu sei que as coisas não funcionam assim. Mas a felicidade deve ser um projeto político de valorização do magistério, para o bem do professor, para o bem da comunidade escolar, para o bem dos estudantes. E no Brasil, curiosamente, parece que há um investimento maciço na infelicidade do professor. Parece que aqui há uma classe política que investe pesadamente na baixa estima do professor. E eu nem estou falando em si de salário, porque em alguns lugares o salário é bom, se cumpre o piso, mas ainda não chegamos naquele lugar chamado valorização social do magistério. Evidentemente que quando eu falo, eu estou falando do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, que recebe alunos de várias redes municipais, onde a desvalorização social do magistério é decrescente. E isso gera vários problemas, vários ritmos escolares insuficientes. E o professor no olho deste furacão. Então, há uma infraestrutura problemática, há vários gargalos, e esses gargalos baixam a nossa estima e gera uma série de problemas para a própria relação professor-aluno. Eu vou especificar algumas coisas desse ressentimento. Jussara, veja, Jussara, uma grande amiga minha, um garoto estava sendo encaminhado para o crime. Ela foi lá na boca de fumo, tirou o garoto de lá, falou: quero falar com o chefe, tirou ele de lá, levou ele para a casa dela. E o filho da Jussara estava fazendo odontologia, e hoje ele é formado, graças a Deus. E João Pedro, acho que acertei agora o nome, né, Jussara? Eu falava João Paulo, mas João Pedro. E ela levou esse garoto para cá. E ele começou a ser incentivado pela Jussara e pelo filho dela a ser encaminhado para a área de saúde. E o pai desse garoto, que tinha uma oficina mecânica, tem até hoje, aí eles falaram o seguinte: faz o seguinte, é difícil você fazer medicina no Brasil, vai para o Uruguai. E o garoto foi para o Uruguai, não só ele, como um outro aluno também acabou indo. E esse garoto, hoje, pelo tempo, ele já é médico. E o pai dele podia pagar daqui o curso de medicina dele no Uruguai. Quando esse garoto voltou, evidentemente que seria importante que ele, que saiu daquela comunidade, que ele desse uma palestra, mas a Jussara percebeu que ela tinha dificuldade de incluir aquele garoto, que ninguém dava nada por ele, no ambiente escolar onde ele esteve, para que ele desse uma palestra. E ele falou que iria com o maior prazer. Isso também porque o ressentimento, quando ele se instala, ele
é limitador da projeção do próprio aluno, porque o professor que não está feliz, o professor que está magoado com a profissão, que ele está ressentido, ele se encontra desmotivado para ver aquele aluno ir muito além dele. E se ele vai, isso pode gerar também ressentimento. Esse garoto não estava sendo encaminhado para o crime? Ele é médico? Preto? Como assim? E a presença desse garoto nunca foi valorizada na escola como deveria, segundo o testemunho da própria Jussara. Ou seja, o ressentimento, a insatisfação, a inadequação gera essas questões, né? Esses círculos viciosos, problemáticos. Porque quando uma pessoa está feliz, a possibilidade dela incentivar, dela dar força é maior. Eu li inclusive um livro científico, né, em relação a isso, como fazer qualquer pessoa se apaixonar por você. Então mostra o caráter da conquista de forma científica. E uma das coisas que o livro colocou é isso, né? O feliz, a pessoa feliz, a pessoa bem-sucedida, tende a dar força, né? Porque ela está feliz, ela está... Então, a necessidade do professor ser feliz é urgente. Nós precisamos ser felizes. Não podemos estar ou ser ressentidos. A experiência com o ressentimento é algo que eu percebo, às vezes, na minha relação. Por exemplo, eu gravo vídeos. Depois que eu comecei a gravar vídeos e as pessoas começaram a ter acesso às coisas que eu falo, muitos fecham a cara depois que eu falo, depois de algumas coisas que eu coloco. Seria mais fácil chegar para mim, para a gente trocar ideias. Seria mais fácil postar alguma coisa, professor, isso aqui assim, assado, tá. Mas é mais fácil fechar a cara, por quê? Porque é mais fácil dar lugar para o ressentimento. Porque o sentimento, ele é ativo, né? Ele é ativo, ele é profuso. O ressentimento, ele age, mas na passividade. Ele age para dentro. Ele age implodindo. Coisa que o sentimento ativo faz o contrário. Eu sempre procuro explodir, ao invés de implodir. Por isso é que o vídeo é importante para mim. Às vezes fazem algumas coisas contra mim, eu explodo no vídeo, é mais fácil, né? Eu gosto de explodir, eu não gosto de implodir. Eu não dou às vezes, muito valor para certas coisas, porque elas realmente não têm valor nenhum, né? Então eu prefiro não dar valor. Alguns são explosivos, alguns são pavio curto. Eu não sou pavio curto, eu sou pavio longo, até demais. Mas é o meu jeito, é a maneira como eu me sinto bem. Tenho muita preguiça de brigar. E quando os vídeos são em outros países, gente, quando eu volto, sinceramente, parece brincadeira o que eu vou falar para vocês. Porque vários vídeos meus são gravados pelo mundo. Quando eu volto, muitos não falam bom dia, boa tarde. As caras se fecham de muita gente. E não é um ou outro, é muita gente. Por que isso? Por causa do ressentimento. O indivíduo não está feliz. Se o cara fecha a cara para uma conquista minha, e isso acontece muito entre professores, é porque ele não está feliz. E ao não estar feliz, ao estar ressentido, isso afeta muito a relação professor-aluno. Parece que não.
mas afeta demais. Então, urge a necessidade de nós termos a valorização social do magistério que tanto buscamos. O que vamos fazer? O que vamos fazer? Boa pergunta. Mas eu não vou implodir. Eu vou explodir sempre e vou cobrar de nós, da sociedade, da política, essa possibilidade da valorização do magistério chegar, para sermos felizes, para que a felicidade, a eudaimonia de Aristóteles, né? Aristóteles disse que o objetivo humano é a eudaimonia, a felicidade. E é importante a gente recuperar o valor político da felicidade, que Aristóteles colocava na sua Ética Nicômaco. Perdemos o sentido político da felicidade e colocamos a felicidade nas questões pessoais, encontrar um grande amor. É importante, mas é importante que a felicidade seja um investimento político, sobretudo no magistério, porque é importantíssimo que o professor esteja feliz. Nós precisamos, por isso é que o professor Paulo Graudelli falou: não coloque gente ressentida em cargos públicos. Mas um professor está num cargo público. Claro que mesmo nas profissões mais valorizadas vai ter gente infeliz, vai ter gente feliz. Isso não é uma matemática. Mas quando há desvalorização social do magistério, quando há desvalorização social de uma profissão, sobretudo como acontece em alguns lugares, sobretudo no Rio de Janeiro, municípios e capital e região metropolitana, há um ressentimento endêmico que corrói as nossas relações. E o que o ressentido pode esperar às vezes do aluno? Que ele não vá muito longe. Porque se o aluno for muito longe, e muitas das vezes a própria relação do professor com o aluno, se ele está inadequado, se ele não está feliz, ela se torna problemática. Por quê? Porque aquele aluno representa o lugar social onde ele não queria estar, e nós estamos salarialmente, inclusive, social e salarialmente, às vezes muito próximos do próprio aluno que corta cabelo e ganha mais ou menos o mesmo que nós, quiçá mais. Isso gera um sentimento de inadequação. Queríamos muitas das vezes estar nas melhores profissões do mundo, e às vezes não estamos. E aquele aluno está socialmente muito próximo de nós. Isso pode gerar em relação a alguns também muitos ressentimentos em relação ao aluno. Então estou falando aqui de coisas um pouco doídas, mas eu penso que seja importante a gente falar dessas coisas. Eu penso que seja importante falar dessas coisas, algumas experiências pessoais com o ressentimento. Né? Eu sou um pouco intuitivo, né? Tem pessoas que sempre passam mal, ficam doentes no dia que vão se encontrar comigo. É muito curioso, só nesse dia que acontece isso. Né? Uma vez uma senhora, eu intuí, por ela não estar feliz, que a minha presença a incomodava demais, e aí ela tirou férias, e eu percebi que eu contribuía um pouco com aquele estado. Aí ela tirou uns dias de licença, aí eu precisei de uma informação, fui lá no Face dela, ela tinha me bloqueado. Aí na reunião de professores eu falei: ela não está mais no Face, não. Não, está sim, ou seja, bloqueou a mim, né? Ou seja, o ressentimento, ele é algo que nós precisamos resolver. É importante sermos felizes. A eudaimonia de Aristóteles precisa chegar como um investimento
político, social, e nós precisamos investir. E a comunidade escolar, precisamos informar a comunidade escolar de que é muito importante o professor ser feliz. E vamos investir na felicidade. Eu quero sempre explodir com os meus sentimentos ativos, mas eu não vou implodir dentro do ressentimento. Isso eu não quero, porque isso é ruim. Eu quero que os meus alunos vão muito mais longe que eu. Isso para mim é um prazer. Mas por quê? Porque eu estou feliz, eu sou feliz como professor, eu sou feliz como filósofo, eu sou feliz na filosofia. E isso precisa ser um investimento, porque se a gente não valorizar socialmente o magistério, vamos continuar recebendo pessoas que não queriam estar aqui, mas que estão. E ao estar, permanecerão ressentidas. Ok, galera? Vocês são do coração.